Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O que é adivinhação? O que são as profecias? E como se conseguem curas de pessoas por meios de orações, meios espirituais, por meios hipnóticos e parapsicológicos. O 8º volume do Histórico, o Racional responde, nos esclarece. Tudo isso é por intermédio espiritual, que atende por determinadas representações. Porque tudo tem um dono para atender, um dono espiritual, habitante do espaço. A seguir tem uma outra pergunta. Existe possibilidade de uma pessoa na vida da matéria ter conhecimento de toda a sua vida e de materializações anteriores? Os espíritos elevados têm possibilidade de contar o passado em outras vidas, na fase de animal racional. Porque na fase racional é uma fase decisiva, por estar a caminho de sua extinção, pelo progresso que constituiu a matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo vai se destruindo até a sua extinção total, pelas transformações que vai passando. A fase racional é a fase decisiva, ou sobe para o mundo racional, ou desce de classe para as classes inferiores. Na fase racional, quando a pessoa estiver ligado ao mundo racional, será orientado racionalmente e saberá de tudo que for necessário e preciso. O que é interessante de se notar é que, na fase da espiritualização, o mundo invisível veio em socorro da humanidade justamente preencher aquela parte que o ser humano, na condição de materializado, não tinha como saber, a parte invisível. Então, a fase do animal racional, a fase do pensamento, ela é conduzida pelo mundo espiritual. A informação que faltava para o ser humano se conhecer era precariamente substituída pelo mundo espiritual. Por isso que as rezas, as orações, as profecias, todo esse contexto, ele tem a ligação com essa parte invisível que acompanha e que faz parte do sistema também. A grande questão que as pessoas às vezes se perguntam, poxa, mas os invisíveis eles não poderiam contar para nós a nossa verdadeira origem? É porque eles fazem parte do sistema. Essa é a grande a constatação que a gente compreende, e por isso é que nunca o mundo espiritual, os habitantes invisíveis, poderiam revelar ao ser humano aquela parte que realmente somente o mundo racional poderia dar, que é a categoria. Porque a nossa categoria, segundo o entendimento que a gente tem rapidamente na cultura racional, é a categoria de materializados. São uns tantos habitantes que perderam a vida e perderam o corpo e se materializaram na água e na terra, formando uma categoria que o racional superior carinhosamente chama categoria de bicho. Porque tudo depende de um pingo d'água. Tudo é gerado de um pingo d'água. Então tudo é um bicho. Por isso, carinhoso, tá? O comportamento aí a pessoa vai ter, pelo conhecimento, vai deixar de ser bicho. Mas, em princípio, a regra é essa. A outra categoria é outros habitantes do mundo racional que perderam a vida, mas não perderam o corpo. Eles mantiveram o corpo de energia de massa cósmica, que são os espíritos. E com esse corpo, que era o corpo original, mas eles se ligaram nos princípios elétrico e magnético. As duas energias que nasceram em consequência da extinção daqueles que se materializaram. Então, os espíritos, pela sua ligação com a parte elétrica e magnética, eles têm que ser espíritos mesmo, porque eles também têm que experimentar. Porque eles também não conhecem, porque a vida deles ficou perdida dentro do contexto da formação cósmica, que o universo em desencanto nos dá a entender. O astral superior, aí já não são espíritos, são habitantes do astral superior, que são os habitantes do mundo racional que perderam parte das virtudes e não perderam em absoluto nada do corpo. O corpo de energia de massa cósmica de vida eterna permaneceu, apenas cederam para o sistema da transformação e da deformação algumas virtudes. Mas não havia
no mundo dos materializados, essa ligação com o astral superior. Havia uma via indireta com o mundo espiritual, as forças do astral superior, via a parte invisível, o espiritual, e por isso os espíritos se referiam sempre a uma luz que eles não conheciam, mas então é onde o astral superior fazia esta comunicação. E ainda tem a categoria do primeiro mundo, que é a primeira categoria, que são os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, que não perderam nenhuma virtude, mas que fazem parte do contexto da deformação e da degeneração. Então são 4 categorias que nós temos de vida, que é, resumindo, os materializados, aqui na matéria, os materializados na energia, que são os espíritos, os não materializados, que são do astral superior, e a verdadeira origem, que é o primeiro mundo, dentro da 4ª dimensão do nosso universo. Por isso se diz que o racional superior tem uma visão quadridimensional, porque ele está na primeira categoria, que são os habitantes do mundo racional, a vida, né? A vida que está acompanhando a deformação numa categoria de vida. Ele se refere como sendo habitantes de outras paragens, acima do astral superior. Então, todas estas categorias de vida é que estão em harmonia, e a única que está perdida no meio dessa história toda é exatamente a categoria dos materializados, que foram socorridos na fase espiritual, por isso as orações tinham, e as profecias havia mais ou menos alguma coisa que se acertava ou não, mas agora o ser humano materializado, nesta categoria, ligando na energia do primeiro mundo, ele não precisa mais disso. Agora ele vai ao desenvolvimento do raciocínio, porque ele passa a ter a informação da primeira dimensão de vida, da primeira categoria, que é o mundo racional. Eu li um trechinho de um livro do histórico que me chamou bastante atenção nesse sentido. O racional superior diz assim: um deformado não tem condições de ajudar um outro deformado. E com essa explanação, a gente vai compreendendo o porquê. Porque, na realidade, todos estão em transformação e mudança, porque todos são deformados. Não é verdade, professor Horta? Dentro de várias escalas, né, a deformação varia, conforme foi colocado, desde lá do mundo racional, passando pelo astral superior, o mediador e o inferior. Logo, existe aí um personagem que faz essa varredura, não alcança lá outras alturas, que é o animal racional. Quer dizer, ele é que é o aparelho, né, que faz essas varreduras. Se, por exemplo, perguntasse do mundo invisível alguma coisa sobre o passado dele, do animal irracional, por exemplo, ele não sabia responder. Não sabia responder porque no momento em que ele desencarna ou que morre, como queira, aquilo é apagado, colocado lá em algum lugar como reserva, lá fica. Quando ele sai fora da matéria, aquilo retorna, como se fosse retornar ao seu currículo, para aí ele ficar sabendo de como ele até, por exemplo, como foi o desempenho dele. Então foi muito oportuna essa colocação dessas 4 partes, né? Essas 4 categorias de vida. 4 categorias de vida, e tendo cá o animal racional como aquilo que é admirável. Ele saiu de nada, ele simplesmente gago, tal, não sabia, chegou às 4 formas de desenvolvimento, e que a tendência era que ele chegasse à racionalização, mas o tempo que iria necessitar para fazer essa varredura toda seria impraticável.
Aí veio a cultura racional para não haver necessidade dessa volta total, desse caminho, né, que ele teria que fazer se ele fosse levar pelo pensamento conforme ficou nas 4 formas. Repito, religião, ciência, filosofia e arte. Isso da parte espiritual, desenvolvimento do pensamento, que foi extremamente necessário. Por que os materializados têm esse privilégio que hoje nós chamamos de privilégio? É o raciocínio. Porque o raciocínio, que ele é? Uma energia do habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Então, no raciocínio, 171, o número do fascículo é exatamente 171, ele diz assim: o raciocínio, por ser energia, é o computador eletrônico do corpo, onde está gravado o passado, presente e o futuro. Então, a máquina do raciocínio que eu me refiro é a máquina espacial das 7 partes. E que o mundo invisível, os espíritos mais elevados, tinham vamos dizer assim, um acesso, uma noção, e poderiam relatar aquele processo de regressão espiritual que a pessoa faz. A parte invisível vem relatar o que aquela pessoa, na atual encarnação, vamos dizer assim, o que ela foi em vidas passadas. A parte invisível, o espírito, que tem um certo acesso a esta máquina do raciocínio. Tem um acesso. Tem um acesso. Mas é um rápido acesso, não é muito não, porque não consegue definir completamente. Não consegue. Mas consegue identificar aquela pessoa com uma outra pessoa que tem a mesma semente, ou seja, o mesmo ser, que é a energia do raciocínio materializado. Então, o raciocínio, na máquina do raciocínio, está toda a informação, e que o ser humano hoje, na fase do 3º milênio, pelo desenvolvimento do raciocínio, vai ter acesso a esta informação diretamente, não mais dependendo do mundo espiritual. Porque a fase espiritual terminou. O acesso agora é direto. E o acesso direto está aqui. A chave está aqui. Esta é a chave para que o raciocínio do ser humano se desenvolva, para que a pessoa tenha o acesso a toda esta verdade que está sendo revelada e que cada um, na sua vida pessoal, aos poucos, pelo seu próprio desenvolvimento, está alcançando. Sem dúvida. Então vai conhecer o passado, o presente e o futuro, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hoje nós estamos numa forma, amanhã estaremos em outra. Mas pelo desenvolvimento do raciocínio, você saberá o que você será no futuro. Com certeza, sem depender da categoria do mundo invisível. Por isso que as pessoas que ainda dão muito valor à parte invisível espiritual não estão erradas. De certa forma, o mundo espiritual foi muito útil para o ser humano. Mas tem que dizer... Está sendo. Ainda é, mas o que tem que dizer para essas pessoas é que agora, muito. Agora você pode fazer isto diretamente com a fonte. Você não precisa mais do intermediário, porque a fase espiritual é a fase médium. Então, há a figura do intermediário. Na fase racional, a ligação é direta. Acabou. Não tem mais mediunidade. Agora é ligação direta com o seu verdadeiro estado natural. E qual é o seu verdadeiro estado natural? Aquela energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que faz a pessoa, o ser humano, ser totalmente diferente de tudo que existe nesse universo. Por isso que até os próprios invisíveis olham para os materializados e ficam olhando assim, pô, mas eles são diferentes de nós, eles têm alguma coisa que nós não temos, o raciocínio. Como diz a natureza, a compensação para os mais prejudicados, a ligação direta. Por isso que o papel do animal racional, a classe de animal racional, tem que terminar, deixar de ser animal, porque não liga mais na parte espiritual, para ser racional. Liga na raiz, na origem. E qual é a verdadeira origem da gente? Nós que estamos aqui. É aquela energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que, pela leitura da cultura racional,
vai desenvolver e se desmaterializar e voltar ao seu estado natural e nunca mais vai gerar o ser materializado aqui. Aí está a verdadeira salvação do animal racional. Oswaldo. Então, está na hora de conhecer cultura racional. Já está passando da hora, se você não conhece ainda. Porque com o raciocínio desenvolvido, você vai ligar diretamente na origem e não vai passar por intermediários. Você mesmo vai resolver tudo, porque quem se conhece resolve tudo de bom e de bem para si. Então, está na hora de se conhecer. Vamos todos conhecer cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Tchau.